No tópico de número 2, nós temos aqui a evidência física inicial, que é a glossolalia, línguas estranhas. Trata-se de uma evidência externa, física, inicial do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, estão em consonância com a Bíblia Sagrada, conforme Atos capítulo 10, versículo 45 a 46 e capítulo 19, versículo de número 6. O primeiro ponto aqui diz assim: sinais sobrenaturais no dia de Pentecostes. Então vemos aqui que no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, conforme Atos capítulo 1, verso de 4 a 5 e verso 8, o Senhor Deus surpreende os que estavam reunidos com 3 sinais: um som como de um vento, línguas repartidas como que de fogo, e falar em outras línguas. Que vento e fogo faziam parte de algumas manifestações divinas registradas no Antigo Testamento, conforme registra Êxodo capítulo 14, 21, capítulo 19, 16 a 18, Deuteronômio capítulo 5, verso 4 e Ezequiel capítulo 37, verso 9 a 10. Assim, é possível conectar o fogo e o vento, indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas, indicando capacitação para testemunho profético. Cremos que Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito, adequadamente registrou: veio do céu. Nosso Senhor, ao iniciar seu ministério terreno, orou, e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, conforme Lucas 3, versos de 21 a 22. Agora, seus discípulos também oram, aguardando o cumprimento da promessa, e veio do céu, e o mesmo Espírito é derramado, conforme Atos capítulo 1, verso 14, e capítulo 2, do versículo 2 a 4. Então nós vemos aqui que esses sinais, eles aconteceram naquele dia, né? E o sinal de que o Espírito Santo chegou para aqueles irmãos que estavam ali foi a evidência em falar em novas línguas, né? Foi a glossolalia, né? E uma outra coisa que se cumpriu naquele dia foi o que, né, o João Batista declarou, que aquele que viria após ele era mais poderoso, porque esse sim, né, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então veio um som como de um vento veemente, e veio ali, né, as línguas de fogo pousaram sobre aqueles irmãos, dando a eles a capacidade de poder falar. Aquela timidez que existiu antes, né? O medo da perseguição e tantas coisas, naquele momento, irmãos, desapareceu. Aqueles homens agora, aquelas irmãs, cheios do Espírito Santo, eles saem para fora, porque aglomerou um grande número de pessoas ali, houve uma grande aglomeração e algumas pessoas estavam caçoando, né? Dizendo: não, esse barulho aí é de gente bêbada, eles vai ver que eles passaram a noite inteira bebendo, estão tudo embriagados, e de repente eles saem para fora, e Pedro, cheio do Espírito Santo, usa da palavra e fala com uma ousadia, com uma intrepidez tão grande, e no final do seu sermão, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador, e a igreja começa dessa forma lá em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daí, eles estão prontos para enfrentar qualquer tipo de obstáculo, perseguição, né, prisões, açoites, apedrejamento, morte, qualquer coisa que viesse, eles estavam preparados, porque eles tinham o Espírito Santo que os capacitava. Louvado seja Deus por isso. Quem tem o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, de fato, e eu repito, de fato, não é covarde. Amém, irmãos? Mas, infelizmente, como já disse em outras aulas anteriores, existe aí, né, uma nova teologia, onde as pessoas já têm aí uma linguagem preparada para ensinar aquelas pessoas nesses cultos, né, de avivamento, onde se faz muito barulho, sobe nos bancos, fica bananeiro e faz tanta peripécia, e aí chega no ouvido da pessoa e diz assim: ó, fala assim, dobra a língua e faz bem assim. E aí aponta lá para o público dizendo: mais um aqui, Jesus batizou mais um aqui, mais um foi batizado.
Jesus batizou 50 e aqueles irmãos continuam sem falar línguas ou então fica fazendo aquele barulho estranho, mas de Espírito Santo não é nada. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. O Senhor deixou para nós também o Espírito ou o dom de discernimento. Então nós temos que fazer uso desse dom. Se você não tem, peça ao Senhor para que Ele te dê, porque olha, está difícil. Nós temos visto muita coisa errada acontecendo no meio do povo pentecostal, né? E olha, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque isso é sério, né? Precisamos levar o povo ao conhecimento da verdade e levá-los à busca verdadeira do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, não precisa ninguém botar a mão na cabeça, não precisa ninguém rodopiar ele, né? Pelo menos eu durante muitos anos da minha vida, eu tenho visto o operar do Espírito Santo e nunca vi ele sozinho, lá no cantinho dele, de repente, o Espírito Santo, o Senhor chega lá, batiza ele com o Espírito Santo, concede dons espirituais, a glossolalia, novas línguas, profecia, e as pessoas olham para trás assim, olha, o irmão foi batizado com o Espírito Santo, e cai um poder na igreja. É diferente desses movimentos que a gente tem visto por aí. Então não precisa disso, não. Parece que é um exorcismo. Um exorcismo. Então precisamos tomar cuidado com isso. Temos aqui o exemplo bíblico. Os 120 estavam orando. Em algumas traduções diz que eles estavam assentados lá no tabernáculo ou na casa, quando de repente ouviram um som, como de um vento veemente, um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E todos que estavam ali, aleluia, foram cheios do Espírito Santo. Essa é a evidência bíblica. Não é o exorcismo que a gente tem visto por aí. Tá? Até gastura em ver isso. E às vezes a gente tem que ficar, né, observando aquilo. Tem muita coisa errada por aí. Mas o Senhor é o dono da obra. Ele trará a juízo todas as coisas. E é isso que conforta o meu coração. No tópico de número 2, nós vimos aqui línguas estranhas como evidência inicial. Então, nós vimos já esse ponto. O terceiro ponto diz, falar em línguas e a natureza profética. E aí diz, o falar em outras línguas, ou falar línguas, conforme Atos capítulo 2, verso 4, e capítulo 10, 46, capítulo 19, verso 6, nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Importante, é importante aproveitarmos este estudo para fazermos esta associação, pois contribui para não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento e capacitação para serviço e testemunho. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse, recebereis e ser-me-eis testemunhas, conforme está registrado em Atos 1:8, que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, verso 11. Magnificar a Deus. Atos capítulo 10, 46. Anunciar as virtudes de Deus. 1 Pedro 2:9. Com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. Então, isso aqui, né, falar em línguas, é a natureza profética, porque como já disse e afirmamos, é através do batismo com o Espírito Santo, através dos dons que recebemos do Senhor Jesus, é que nós somos capacitados, melhor dizendo, para N funções na casa do Senhor. Né? Pregar o evangelho, termos maior desenvoltura em determinados trabalhos, nos departamentos, escola dominical, chamamento para missões, enfim, separa. É o Espírito Santo. É Ele que capacita, irmãos. E nós precisamos ter isso em mente. Agora, é necessário que nós entremos pela porta certa. Há uma porta para entrar. Não é de qualquer maneira, como nós vimos aqui. É preciso uma entrega total ao Senhor Jesus. Ou melhor dizendo, é preciso ser dependente do Espírito Santo. Ter uma entrega total ao Espírito Santo. Até porque é Ele que está cuidando de nós. Né? Ele está em nós, está conosco. E é Ele que nos leva à santificação. E nós, como seres humanos, dotados de inteligência, temos que saber o que alegra o coração de nosso Deus e aquilo que entristece o coração de nosso Deus, porque o pecado está aí. Então nós precisamos saber aquilo que ofende a Deus e aquilo que não ofende. E quando nós entramos por uma porta errada, nós temos o Espírito Santo que automaticamente já nos chama a atenção. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que está conosco, que habita em nós. E buscar o batismo com o Espírito Santo e procurar os melhores dons, como nos orienta o apóstolo Paulo, é algo, né, fundamental para a vida de um cristão autêntico. Ok, meus amados irmãos? Vamos aqui
ao último tópico, ao tópico de número 3, que diz propósito e resultado. Vamos ver quais são o propósito e o resultado do batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados do batismo do Espírito Santo muito contribui para atestar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar esta experiência, desfazer alguns equívocos quanto a expectativas geradas com a vivência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta no sentido de separabilidade e qualidade. Então nós vemos aqui um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados do batismo com o Espírito Santo contribui para atestar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar esta experiência e desfazer alguns equívocos quanto a expectativas geradas com a evidência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta no sentido da separabilidade e qualidade. Ou seja, aquelas pessoas que, como já mencionamos no início, durante a aula, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, que segundo eles, a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você já é batizado com o Espírito Santo e não tem necessidade de falar em línguas ou possuir um outro dom qualquer. O estudo à luz da Bíblia nos traz essas respostas, que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma forma de sermos capacitados para determinado trabalho que é exigido pelo Senhor aos seus servos. Então nós temos aqui o propósito do batismo com o Espírito Santo. Iniciamos a presente reflexão com 2 textos extraídos de Lucas, Atos, que registram palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem ser revestidos de poder. Lucas 24, 49, e notar que este versículo tem forte conexão com o versículo 47. Para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento de poder, conforme Atos 1:8. Revestimento de poder para ser testemunha. Ok, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui, o Senhor Jesus, ele não descartou a possibilidade de que esses irmãos esperassem o tempo certo para que eles, depois do batismo, fossem suas testemunhas e tivessem, assim, condições de fazer a obra que eles deveriam fazer. Fazer o trabalho sem essa capacitação seria derrota, seria prejuízo, ok? Então é necessário que nós sigamos o conselho de Jesus, que nós busquemos o batismo com o Espírito Santo, para que nós possamos, os nossos jovens, os nossos adolescentes possam serem batizados, receberem do Senhor Jesus a capacitação para que eles possam ser os futuros obreiros de amanhã, porque se Jesus não voltar, a igreja precisa continuar. E nessa tendência que estamos indo, quando as coisas no mundo inteiro estão se fechando para o Evangelho, a perseguição está aumentando, nós sabemos disso perfeitamente. Então é necessário que nós hoje tenhamos esse poder glorioso, essa capacitação espiritual, para que possamos resistir ao calor de muitas perseguições que poderão estar vindo e acontecer, principalmente no nosso país, diante de tudo o que temos visto no cenário político e brasileiro. Ok, meus amados irmãos? O segundo tópico, o segundo ponto, melhor dizendo, vem falando sobre os primeiros discípulos depois do Pentecostes. Quando a gente faz uma leitura isenta do Novo Testamento, ele vem revelar a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão no anúncio do Evangelho dos primeiros discípulos e a perseverança, mesmo diante das perseguições e ameaças. Aí nós encontramos esses relatos registrados em Atos, capítulo 2, verso 14, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, 13, 31, capítulo 7, 55, capítulo 8, verso 4 e capítulo 13, 52. Como nos exemplos registrados no Antigo Testamento e visto na lição passada, uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em um viver comprometido com a tarefa missionária e identificado com o progresso espiritual, conforme João, capítulo 7, versículo de número 38 a 39. Então nós vemos aqui, nós já falamos isso, mas vamos dar mais uma pincelada, de que quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, agora capacitados com aquele poder glorioso, eles tiveram a capacidade de poder sair
do cenáculo, pregar o evangelho por todo o mundo de então, porque esse é o relato bíblico que nós temos, que eles tendo saído, pregaram por todo o mundo de então, ganhando almas para Jesus, e o Espírito Santo se manteve presente durante todo esse trabalho, não só capacitando eles para fazer a obra, mas batizando outras pessoas que criam no evangelho, porque essa foi a evidência, e o pentecostalismo nasceu nesse dia e continua até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E como disse também, eles não tinham medo mais, né, das represálias, das perseguições, enfrentaram tudo o que apareceu e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro ponto, diz que os resultados do batismo com o Espírito Santo, né, é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento vindo do céu concede ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui o poder e a autoridade. Uma pessoa, um homem, um jovem, uma mulher revestida do poder, irmãos, faz coisas imprevisíveis. O inimigo não para na sua frente, os demônios não param na sua frente, as enfermidades fogem, porque você tem a capacidade de operar e de fazer o milagre em nome do Senhor Jesus, sem dizer também na ousadia de pregar o evangelho. Pregamos o evangelho com toda a ousadia e autoridade, e o Espírito Santo tem a condição de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, para concluirmos, dizemos que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pela experiência sejam estimulados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e a glória de Deus. Esse é o desejo do Senhor Jesus para os nossos dias. Aqueles que ainda não foram batizados, que busquem o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que já foram batizados, que continuem buscando, né, o enchimento de poder, capacitação espiritual para fazer a obra do Senhor com toda a diligência. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que venhamos nos portar como verdadeiro cidadão dos céus. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero convidar você que ainda não faz parte desse canal, que você venha se inscrever nele, ativar o sino de notificação, deixa aí o seu like. Ele é importante para que o YouTube, né, impulsione esses vídeos para mais pessoas. E assim, nos despedimos de todos vocês com a paz do Senhor, e se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor.